Diálogo, 2 anos no ar, o nosso encontro todos os dias de quinta e dias de sábado, o nosso encontro para discutir a partir dos objetos. E hoje o objeto para marcar esse encontro é exatamente o bolo com a logomarca. Eu vou partir e vou oferecer a vocês, os espectadores, os telespectadores do programa, para a gente comemorar 2 anos no ar. Menor, um pouquinho menor. Isso. Mas vou também, esse é para vocês, tá? E vou colocar o outro para o convidado de hoje, o nosso dialogador de hoje, que vai comemorar conosco o nosso aniversário. Ah, sim. E comendo com ele um pouquinho desse bolo, a gente está homenageando não só vocês, mas toda a equipe que faz há 2 anos o programa Diálogo. Deus-Julino Lucas, a Conceição Lima, os câmeras daqui do estúdio, o Luiz Chaves, o nosso diretor de imagens, a nossa diretora de jornalismo, Yolanda Marcan, o diretor desta casa, o Guto Benevides, enfim, todos aqueles que permitem que o programa aconteça. Diálogo hoje, e eu vou oferecer ao Lira Neto. Lira Neto! Lira, olha, Obrigado, você foi o nosso convidado especial. Que bom, que felicidade. Para fazer conosco essa comemoração de 2 anos no ar. Lira Neto é jornalista, é escritor, biógrafo de grandes personalidades do Brasil, autor do livro Maísa, Só numa Multidão de Amores, do livro Inimigo do Rei, que é a biografia do José de Alencar, O Poder e a Peste, sobre Rodolfo Teófilo, aquele livro do Castelo Branco, que não me ocorre agora o nome... A Marcha para a Ditadura, sobre o Castelo Branco. Enfim, é um grande escritor que já ganhou prêmios nacionais, inclusive o Jabuti, né, com o livro Inimigo do Rei. E é o nosso querido amigo, jornalista do Jornal Povo, ex-jornalista, ex-editor do Jornal Povo, mas que se transformou nesse biógrafo importantíssimo para o Brasil e que hoje está aqui. E que me trouxe alguns objetos. Me trouxe, inclusive, o seu mais recente livro, que é a biografia do Padre Cícero, mas nos trouxe também mostra aqui a cara. Isso. Nos trouxe também Silvio Caldas, Monteiro Lobato, uma medalhinha do Padre Cícero e nos trouxe também pedras, resquícios de alguma coisa que ele vai explicar o que é. Enfim, são esses objetos que servem de pontuação para o nosso encontro com Lira Neto, jornalista e escritor. Tudo bem, Lira? Tudo bom, Ricardo. Que bom estar aqui, ainda mais num programa especialíssimo, né? 2 anos. Quanta honra estar aqui com Eu queria você. agradecer também por você ter comido um pedacinho do bolo. Porque eu sei que você está... Eu descobri que sou diabético, que fiquei diabético, mas como o meu médico lá em São Paulo não está assistindo o programa, eu vou aqui me deliciar um pouco com isso aqui. Pouquinho, né? Pouquinho proibitivo para você. Lira, vamos começar então? Vamos sim. Vamos começar com o quê? Escolha. Lobato. Quer começar com Lobato? Tá bem. Chave do Tamanho, o livro Monteiro Lobato. Vocês sabem que aqui o dialogador traz os objetos e a partir daí os objetos vão pontuando, vão pautando a conversa. O livro de Monteiro Lobato. O Lira, que é biógrafo, me traz um livro de criança, de alguém que ele não biografou e que bem poderia biografar, que é Monteiro Lobato. Olha, esse foi o primeiro livro que me marcou. Talvez não tenha sido o primeiro livro que eu li, mas o primeiro livro que me despertou o prazer da leitura. Eu me lembro exatamente como foi isso, Ricardo. Eu estava com sarampo. Eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Estava com sarampo e fiquei, não digo de cama, porque naquela época eu não dormia de cama, eu dormia de rede. Então eu fiquei de rede durante praticamente uma semana inteira, faltando aula. E minha irmã trouxe da biblioteca do colégio esse livro. Eu não sei se você lembra que quando a gente era criança e tinha aquelas febres intensas, a gente tinha uns sonhos horrorosos, a gente esticava, a gente diminuía, a gente, né, era algo que ficava
oscilando os tamanhos. E me pegou justamente o livro A Chave do Tamanho, que quem não conhece a história, ou quem não recorda, a Emília, a boneca Emília, vai virar a chave da guerra e acaba virando a chave do tamanho. Então, todas as pessoas diminuem. E aquilo, imagina, é uma criança com febre, lendo aquilo, então o livro entrou nos meus delírios febris. E tem uma coisa que eu nunca esqueci. Foi quando eu percebi o poder da palavra, foi quando eu percebi o poder, né, da literatura. Foi quando o Rabicó, que era o porquinho, né, inofensivo, glutão, se tornou o pior dos pesadelos do sítio, porque ele virou o canibal, que comia as pessoas que eram pequenas. E a Emília ficou apavorada com medo do Rabicó. Então isso, para mim, virou minha cabeça. Foi o primeiro livro assim que... E é engraçado, Lira, a Emília, né? A gente nunca, quando a gente faz assim uma lista, para elencar as grandes personagens da história da literatura, a gente geralmente não inclui a Emília. Eu acho ela o principal personagem da literatura brasileira. Talvez o personagem feminino mais importante da literatura brasileira. É verdade. De todos os tempos. Eu não tenho a mínima dúvida disso. A Emília está ali junto com Capitu, ali, como os personagens fundamentais, seminais da nossa literatura. Ela é, na verdade, a Emília é uma espécie do alter ego do Monteiro Lobato, do próprio Lobato. Ela é lobatiana, ela é lobatíssima. Né? E a Emília, o que o Lobato queria colocar nos livros que ele escreveu para crianças, todas as reflexões, as maluquices, as torneirinhas de asneiras, né, como ele chamava da Emília, ele colocava na boca da boneca de pano, né, que era anárquica, que era irreverente. Ele é muito mais transgressor do que Capitu, muito, de qualquer uma. Muito. Como mulher, como símbolo de de uma inserção feminina no mundo masculino, ela é imbatível. Ela é a transgressão. Ela é a transgressão total. Exatamente. E o Monteiro Lobato, como recorreu a ela em diversos livros, Exato. pôde desenvolvê-la muito mais do que, por exemplo, o Machado, apenas na sua síntese daquele livro. É verdade, né? é verdade. Além do mais, o Machado, em relação a Capitu, é um discurso de um homem sobre uma mulher. Não é? Exatamente. E aqui não, é bem... É o discurso de um homem por uma boneca. Por uma, uma boneca ele pôs a tem palavra. a prerrogativa de ser feita de pano, então, portanto, ela pode tudo, né? Ela ousa tudo, o olho fura, o olho quebra, a tia Anastácia vai lá e costura de novo, tá tudo bem, tá tudo muito bom. E é legal a relação da Emília com os outros personagens, por exemplo, com o Visconde de Sabugosa. Quem é o Visconde de Sabugosa, se não o intelectual empolado, aquele intelectual beletrista, né? Que até o Lobato brinca, né? Embolorado pelos bolor dos livros que ele ficou ali durante tantos tempos, né? Então, o Lobato é isso. Ele mostra a Emília, que é a inteligência, a imaginação, a fantasia, a explosão da criatividade e da irreverência, e o Sabugosa, que é a inteligência, mas a inteligência bem comportada, regrada. Né? A inteligência... Conformada, né? Exatamente. Né? Então, esses dois personagens, para mim, são arquetípicos nesse sentido. Né? E ela também com a linguagem coloquial, né? Exatamente. Humana, cotidiana, e ele com a linguagem mais empolada, acadêmica no sentido mal da palavra, né? Inclusive, uma coisa que é interessante, né? A academia... E aí a gente tenta juntar os assuntos, né? A academia tem muito preconceito em relação aos livros que conseguem dialogar com o público, né? A academia é muito mais Visconde do que Emília. A universidade... É verdade. A academia é Visconde de Sabugosa. Então, por exemplo, no caso das biografias, né? Que é uma coisa que os acadêmicos torcem o nariz e tal. E ao mesmo tempo... foi muito engraçado, eu vi agora há pouco tempo num artigo da Folha de São Paulo o Boris Fausto, que é um historiador de renome e tal, falando sobre biografias escritas por jornalistas. E ele dizia duas coisas que eu acho fundamentais. Ele dizia o seguinte: o problema das biografias escritas pelos jornalistas é quando o autor tenta deixar de lado a apuração e usar mais a imaginação. Mas, da mesma forma, ele reconhecia que as biografias escritas por jornalistas, como Fernando Moraes, como o Rui, fizeram sim avançar o conhecimento histórico no nosso país. Com uma vantagem, segundo o próprio Boris Fausto, não sou eu que estou dizendo, é um historiador. Com uma vantagem, jornalista sabe escrever, historiador não. E essas biografias dessa linhagem aí, Rui Castro e Fernando Moraes, e agora Lira Neto, também aí nesse time, essas biografias fizeram com que o público se acercasse, não é? Se assenhoreasse da história brasileira recente, né? É que tá, né, Ricardo? Porque é gostoso de ler.
As pessoas querem ouvir. O Assis Clear disse um negócio uma vez que me impressionou e eu fiquei pensando muito. Ele disse, olha, o contar e ouvir histórias está impresso no nosso genoma. Sim. Ou seja, nos nossos antepassados, lá quando terminavam o dia e se reuniam em torno da fogueira, o que é que eles faziam? Ouviam e contavam histórias. Quando a gente é criança, o que é que a nossa mãe faz quando a gente vai para a hora de dormir? Ela conta histórias. Então, ouvir e contar histórias é uma coisa que faz parte do homem. E não é só entretenimento. Não, né? não é é ligação, só. é imbricação de entretenimento Conhecimento. com conhecimento, com produção de conhecimento. Exatamente. Né? Por exemplo, quando os homens se reuniam, a comunidade se reunia em torno de uma fogueira para contar histórias, para imitar, quando não tinha nem a palavra ainda, Exatamente. imitava-se apenas pelos sons, não é? Aquilo é uma preparação para novos guerreiros, para enfrentamentos com a natureza, não é? E a criança também. E a criança aprendendo também, a alteridade, aprendendo o mundo. E outra coisa, né? O que é que aconteceu ao longo do século XX, depois das vanguardas literárias e tudo mais tal? A literatura se tornou um embate da palavra com ela mesma. Sim. Né? Isso produziu romances fantásticos, mas ao mesmo tempo deixou o leitor um pouco órfão de uma coisa, da narrativa, da narração. Ou seja, a palavra ficou engolfando-se, né? E esqueceu-se do enredo, da história. E talvez as biografias, isso não é uma teoria, não é uma hipótese, é só um palpite. Eu sou um palpiteiro nesse sentido. Não, mas professor Fred, eu estou me lembrando, por exemplo, aqui do que aconteceu com a poesia, por exemplo. O Ferreira Goulart com Luta Corporal, que detona completamente a linguagem, não é? Exatamente. E depois com o movimento concretista, e depois não tem mais o que fazer. Implode tudo. Não tem mais o que desconstruir, não é? E é por isso que eu acho que as biografias têm tanto apelo de público, sabe? Por isso, porque elas são... Eu digo sempre que eu sou só um contador de histórias. Eu sou na hora de preencher, inclusive, a ficha de hotel, né, eu sempre, repórter. Né? Eu sou um repórter, essencialmente um repórter. Hoje, as minhas reportagens têm 500 páginas, né? São de grande fôlego. O que tem havido também, Lira Neto, é que essas biografias, nessa linhagem que eu estou falando, você, o Fernando Moraes, o Rui Castro, aquele do Caldeira, o Jorge Caldeira. São biografias que nos reconecta a um texto, a um tempo muito raro, com raras expressões nesse tempo, em que ciência e literatura ainda estavam muito amalgamados, né? Eu estou me lembrando aqui para citar isso, Câmara Cascudo. Sim. E Gilberto Freire. Sim. E Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que é uma grande reportagem, na verdade. É uma grande reportagem. Talvez a primeira grande reportagem em livro do Brasil. E que poema. Né? Exatamente. Que leva, inclusive, a palavra às últimas consequências ali. Tem todo um tratado da terra, do homem, mas também da linguagem. Eu acho que isso nasceu junto, amalgamado, quer dizer, esse prazer pela leitura e o recorte científico. Isso nasceu junto e parece que depois é que foi se compartimentando. Tudo, né? E agora vocês estão Mas isso é típico da ciência, né? O conhecimento era humanista, era holístico, né? E depois ele foi se segmentando, se compartimentando. E eu acho que hoje as pessoas estão em busca de reconectar as coisas, de religar as coisas. Né? Então, é um pouco por aí que eu acho que acontece. E, na verdade, o que é uma biografia? A biografia é um flerte, né, uma paquera explícita, e às vezes até uma suruba explícita, né, entre jornalismo, entre literatura e entre história. Né? Essas três aí, numa homenagem aí meu incestuoso, inclusive, né, elas interagem a todo momento. Né? É história, mas é jornalismo e é literatura, porque tem um texto trabalhado na literatura, não no sentido de ser ficção, né, mas literatura no sentido de ser um texto trabalhado com prazer. A biografia, essa biografia que se popularizou, que fez você, inclusive, ganhar um prêmio como o Jabuti, ela não tem os rigores, ela tem os rigores científicos, da pesquisa, mas ela não tem os rigores formais acadêmicos, ela não tem tese. Ela não tem o rigor mortis. É verdade. Ela não tem aquela formatação de citações, mas ela não tem aquele modelo ao qual a universidade, contra o qual a universidade também já está se insurgindo. Exatamente. Na verdade, Ricardo, a universidade exige que você desaprenda a escrever, inclusive. Quando eu tive que escrever minha dissertação, minha monografia de final de curso lá no jornalismo, eu tive que domar o meu texto.
para que comportá-lo dentro das regrinhas que... Então, quando eu escrevo um livro como esse, eu Não só você, né? todos nós, né? todos nós, todos nós. Todos nós sofremos, É. porque temos que nos submeter àqueles Viseiras, ditames, hein? ditames e as viseiras As também, viseiras, né? é, Porque algumas quando eu vezes escrevo um viseiras. livro como esse, como Padre Cícero, como Maísa, como Alencar, como Castelo e tudo mais, eu não estou escrevendo para uma banca. Não estou escrevendo também para um público de iniciados. E não estou escrevendo de forma cifrada, porque a valorização do hermetismo dentro da universidade é outra coisa absolutamente idiota e absurda. Né? Um texto cristalino, um texto transparente, um texto que revela os seus sentidos e põe os seus sentidos à disposição do leitor, que seduz o leitor, é um texto proibido da universidade. Né? Hoje isso muda em alguns lugares, você vê que os cursos começam a aceitar algumas licenças, algumas Acho que a universidade já liberdades. está rompendo com esse padrão. Então eu escrevo para ser lido, eu escrevo para ser amado, eu escrevo para que as pessoas tenham prazer com os meus livros, entendeu? Então acho que a palavra, a essência da comunicação é comunicar. Só existe um livro porque precisa ter um leitor, né? E às vezes a gente, na universidade, a gente não escreve pensando no leitor, não escreve pensando na recepção. Para mim essa é a palavra de toque, recepção. Quando eu estou diante do meu computador fazendo qualquer coisa, eu estou pensando no cara lá do outro lado que vai na livraria comprar o livro dele, tirar R$40 do bolso, R$45 para comprar um livro. Inclusive com estratégias. Esse livro aqui vai ser lançado agora dia 8 de dezembro, que aliás é o dia do aniversário mesmo do programa. O primeiro programa foi ao ar. Que bela coincidência. No dia 8 de dezembro de 2007. Por isso é o bolo aqui do diálogo. São 2 anos no ar. E o livro vai ser lançado agora no Centro Cultural Dragão do Mar, com o Lira Neto presente, é a mais nova biografia escrita pelo Lira. E eu dizia que você tem, inclusive, uma estratégia, Lira, que vai ao encontro desse seu pensamento de recepção, de conquistar o leitor, de sedução ao leitor. É que o primeiro capítulo, claro, todos os capítulos são maravilhosos, mas o primeiro tem que ser primoroso, não é? Cinematográfico. Eu demoro meses para descobrir qual Exatamente vai ser a primeira cena. Captar o leitor. A primeira cena. Geralmente eu não escrevo o primeiro capítulo na primeira hora. O primeiro capítulo é o primeiro escrito. Quase sempre é um dos últimos. É um dos últimos. Quase sempre. Ou vai sendo reescrito à proporção que os outros vão nascendo. Sei. Entendeu? E outra coisa que você pode notar, se você pega qualquer um dos meus livros, todos os começos de capítulo têm cenas cinematográficas que tentam trazer o leitor para dentro dela. Verdade, eu usei inclusive essa expressão, né? Primorosas cinematográficas. É verdade. E isso é feito depois de muita pesquisa, depois de muita observação, depois de muita leitura de documentos. E documentos, quando eu falo, não só documentos textuais, mas iconográficos, fotografias, imagens, filmes, que me dão essa possibilidade de construir a cena de forma mais detalhada. E é quase, Lira, como uma estratégia de romance, não é? Quer dizer, não estou falando de que você vai romancear a biografia, claro. De ficção. Eu estou dizendo a estratégia. Você tem a cena que se escolhe é como se fosse uma suspensão para dizer, olha, prepara que agora eu vou te tirar o novelo, puxar o fio do novelo. Eu vou deflagrar o processo do Isso, novelo. exatamente. Né? É como se fosse uma novela. Na verdade, é aí que eu digo que a fronteira entre jornalismo, literatura e história se estabelece, né? E ao mesmo tempo se fica em suspensão. Porque é o recurso, sim, da narrativa literária. E quando a gente fala narrativa literária, a gente não está dizendo ficção, né? Como você mesmo salientou. E tem uma coisa, viu, Ricardo, que ultimamente se fala muito, né? De jornalismo literário. É um termo que está na moda, a Companhia das Letras, que é a editora que publica, que é a minha editora agora, tem uma coleção específica de jornalismo literário. Eu implico muito com essa expressão, jornalismo literário. Parece que esse adjetivo literário é posto ao lado do substantivo jornalismo, né, para dar um certo ar de nobreza, para dar um certo ar aristocrático a um ofício que sozinho não seria. Então, jornalismo literário, né, é pomposo. É porque você discorda? Eu acho que é jornalismo ponto. É bom sem jornalismo. Sem adjetivação. É bom, é jornalismo bem feito. É jornalismo... digno desse nome. Digno desse nome, exatamente. Né? O resto é jornalice. Né? O resto é jornalice. E uma outra coisa que eu implico muito é quando os meus colegas repórteres, né, principalmente nos segundos cadernos e tal, esquecem de trabalhar a informação e querem começar a fazer literatura. E começam a querer fazer poesia nos textos, dar um certo tratamento estético e estilístico ao texto,
em detrimento da informação. As duas coisas têm que andar juntas. Juntas, imbricadas, nem juntas, imbricadas mesmo, uma na outra. Eu me lembro de uma coisa, vou até te contar uma coisa que me ocorreu agora. Uma vez, quando eu era editor das edições da Demócrito Rocha, publicaram 2 páginas maravilhosas, a gente achou ótimo, né? Sobre uma coleção de livros que a gente estava lançando à época, os clássicos cearenses. Pois bem, em 2 páginas, a matéria conseguia não dizer quais eram os 10 livros da coleção, conseguia não dizer como é que esses livros tinham sido escolhidos, qual era o conselho editorial, qual era o cronograma de lançamento, ou seja, todas as informações básicas não estavam presentes. O texto era Fortaleza no tempo do Lampião de Agás, as pessoas andavam nas praças, não sei o quê, e aí? E a poesia ia lá e tal, e não fazia uma literatice, fazia uma poesia, inclusive, de 5ª categoria, né? E se esquecia que o ofício básico do jornalismo qual é? É informar. Informar com prazer, mas informar. Informar sobre tudo. Né? Decodificar, inclusive, assuntos complexos, né? Para um público um público heterogêneo, um público não especializado. Isso não tem nada a ver com fazer romance, no caso. Não, né? não. É narrativa mesmo. Narrativa. Por exemplo, eu estou me lembrando, vou citar aqui um que não é você, o livro do Fernando Moraes, o Rei do Brasil, né? O Chateau. O Chateau, o Rei do Brasil. O primeiro capítulo, por exemplo, dele é o Chateau paralítico. Não, é um delírio. É o delírio na mesa de operação, não é? No hospital. Exatamente. Ele delirando. Exatamente, é num sonho. Num Aí, inclusive, sonho, muita gente critica surreal, o Fernando, dizendo assim, como é que isso aí, você sabe que o Chateau, nesse momento, estaria sonhando isso. O Chateau sobreviveu àquela mesa de operação e contou isso, escreveu que naquele momento lá ele teve esse delírio. Então, assim, não foi o Fernando que entrou na cabeça do Chateau e inventou qualquer coisa desse tipo. Porque o grande pecado de um biógrafo é esse, é quando ele quer entrar na alma do personagem e dizer o que é que ele está pensando. Isso aí é prerrogativa de um ficcionista. Exatamente, né? Exatamente. Machado de Assis pode dizer o que é que a Capitu está pensando. Ou até ele nem diz, ele deixa, ele semeia a dúvida, tem um benefício da dúvida. Aliás, o grande mérito do livro é exatamente isso. Esse, né? É quando ele insinua um determinado pensamento, né? Ou deixa em aberto. Deixa em aberto. Uma possibilidade de ser sim ou não. Por que o livro Dom Casmurro é fascinante? Nós estamos falando dele até agora. Até agora, exatamente. Por isso. Né? É verdade. Lira, Padre Cis seria, então, depois da Chave do Tamanho, o primeiro livro, digamos assim, seu, não é? O primeiro que você leu, não é? E o último que eu escrevi. Que você escreveu. O último não, o mais recente. Não. O mais recente. O mais recente. Ainda terá aí uma fila, tem uma Mas fila eu de fico projetos. fascinado por essa estratégia, sabe, dos biógrafos. O primeiro capítulo, que é como quem... Eu até costumo dizer, esses caras são muito inteligentes, porque a estratégia é o seguinte, é você começar a ler o livro num dia e terminar no mesmo dia. E terminar de ler no mesmo dia. Porque é como se fosse uma... E outra coisa, a finalização de cada capítulo, Lira... Sempre tem um gancho. Tem um gancho para dizer, você não vai poder... É como se você plantasse um micróbiozinho na gente para dizer, ó, você vai ler o segundo capítulo. Amigo meu jornalista. E depois de ler o segundo, vai ler o terceiro. Um amigo meu jornalista, É maravilhoso essa lendo Maísa, disse assim, você é um canalha, porque bruxo. você me deixou... Não, ele puto da vida comigo, porque é o seguinte, porque ele dizia, eu precisava dormir naquele dia, porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte, e eu não conseguia, porque cada capítulo me remetia ao outro. É verdade. Né? Então essa é uma estratégia que não é nova, é uma herança dos velhos e antigos folhetins, né? Claro. E depois de jornais, né? Exatamente. Que faziam isso para que você comprasse na edição seguinte. Exatamente. Não é? Então é um recurso muito... Que o rádio herdou e que a televisão herdou. Né? Então provocar suspenses e suspensões na narrativa para que o leitor disse, agora eu preciso saber como é que essa história termina. Então, logicamente, para fazer isso, você tem que ter uma visão geral de toda a história do personagem e ir montando, né, esse quebra-cabeças e dando ao leitor, em doses homeopáticas, informações para que ele vá se sentindo seduzido. Outro autor que faz isso também muito bem é o Joaquim, como é o nome dele? Joaquim, aquele jornalista que fez a biografia da Leila Diniz. Joaquim Ferreira dos Santos. Joaquim Ferreira dos Santos. Joaquim Ferreira dos Santos. Tem um a texto gostosíssimo. Da Leila, você não consegue deixar O Joaquim é um grande autor, um dos melhores textos hoje na imprensa. E escreveu também um livro sobre o Antônio Maria. Antônio Maria, exatamente. É um perfil naqueles perfis cariocas.
Bonito. Eu não lembro, mas Meu Maria, acho que é Meu Maria. eu tenho esse Que é uma livro. citação, É. se for esse título, é uma citação de uma expressão que o Vinícius de Moraes fazia em relação ao Ave Maria. Meu Maria. Meu Maria. Meu Maria, fazendo Inclusive, aí a transgressão. O poema da mãe, Morreu Meu Maria, É lindo, né? é Que é um lindo. poema maravilhoso. Mas, Lira, ainda sobre esse objeto, Padre Cícero, o que há de novo sobre o Padre Cícero? O Padre Cícero tem biografias, hein? Tem toneladas de de papel já produção escrito sobre, né? Na verdade, cara. E você que ia fazer uma biografia sobre personagens mais desconhecidos, como, por exemplo, Floro. Aham. Eu lembro que você um dia tentou, É. você me disse que ia fazer, não sobre o Padre Cícero, mas sobre o Floro e tal. Aham. O que fez você mudar de rumo? Olha, sair do Floro e ir para o Na verdade, o Floro Padre também, quem andou Cícero. paquerando durante muito tempo o Floro foi o Fernando, né? O Fernando Moraes pensou em várias vezes em fazer a biografia do Floro, inclusive para fazer o Padre Cícero, eu negociei com ele, olha, eu vou fazer o Padre Cícero. Aí ele disse, pô, depois você fizer o Padre, não dá mais para eu fazer o Floro. Então a gente até brincou um pouco com isso. Mas o que me levou a fazer esse livro, Ricardo, foram os documentos a que eu tive acesso. Eu tive acesso a uma documentação rara, inédita e alguma parte pouco visitada pela historiografia tradicional. Para escrever esse livro, eu lancei mão de 2 conjuntos de fontes, né? O primeiro conjunto de fontes foram cerca de 900 cartas de época trocadas entre os protagonistas da história, né? Incluindo o Padre Cícero, a cúpula da igreja, a cúpula do poder político, do poder eclesiástico e tudo mais. Essas 900 cartas dão um vigor, dão uma sustentação ao livro. E o outro conjunto de fontes foram documentos do Arquivo Secreto do Vaticano, a que eu também tive acesso. Então, são os 2 pilares, vamos dizer assim, que sustentam essa biografia. Então, tem muita novidade, tem muita coisa nova, porque não existe isso de biografia definitiva, né? Não existe biografia definitiva. Nenhuma vida cabe inteirinha num único livro. Então, a sua vida não caberia, a minha não caberia. Então, há sempre um novo olhar, há sempre um novo enfoque sobre o personagem, que a gente pode redescobrir. Assim como o Alencar, quando eu fui fazer Alencar, eu disse assim, mas já tem 6 biografias do José de Alencar. Eu disse, é bom que tem uma 7ª, uma 8ª, uma 9ª e uma 10ª. De Napoleão tem 500. Por que o Padre Cícero não pode ter 600, que é um personagem tão ou ainda mais fascinante do que Napoleão? Né? Um personagem tão controvertido, tão cheio de ambivalências, tão cheio de contradições, né? Tão cheio de possibilidades de olhares e de leituras. Né? Então, um pouco por aí. Eu sei que é uma utopia a gente pensar, numa isenção, numa não objetividade e tal. Mas tem também um fato curioso, é que você é um livro de alguém que não é nem contra nem a favor. Pois não é. Muito pelo contrário. Não é verdade? É verdade. Um repórter Aconteceu que uma não está coisa, ali nem para fazer o coro dos contentes, nem nem é dos uma obra descontentes. de louvação, Não. nem de E nem de desconstrução. contestação. Né? Exatamente. Aconteceu uma coisa uma vez engraçadíssima, que eu tinha lançado o Castelo Branco, né? Tinha acabado de lançar a biografia do Castelo Branco, e eu recebo uma ligação em casa de um general. Eu queria falar com o jornalista Lira Neto. Esse tom de voz, né? É ele e tal. Você que escreveu o Castelo, a marcha para a ditadura? Eu disse, nossa, lá vem coisa. Né? E aí esperei pelo pior. O que ele me disse me assustou ainda mais. Ele disse, adorei o seu livro. Aí eu fiquei assustadíssimo, disse, nossa, que livro foi esse que eu escrevi, que esse cara... Né, com esse tom, né? Aí ele disse, você finalmente colocou o Castelo no seu devido lugar na história, um personagem importantíssimo, e eu ficando cada vez mais preocupado com aquilo e tal. E terminou, desliguei o telefone e disse, meu Deus, eu fracassei nessa biografia do Castelo e tal. Venho a Fortaleza lançar o livro, encontro um velho companheiro, um velho colega dos tempos, né, de militância e tal, talvez um dos últimos stalinistas da face da Terra, me encontra e diz assim, adorei o seu livro do Castelo. Você está citando o nosso Manuel Raposo? Não é o Raposo. Eu queria aproveitar para homenagear o nosso coelho, né? Claro. Editor, livreiro, né? Exatamente. Você falou hoje, o último stalinista, pois me lembrei o nome dele. O penúltimo. Então, ele Sim. pegou e disse, adorei seu livro, finalmente você mostrou que o Castelo Branco era um cafajeste. Aí eu disse, cada um lê o livro que quis, né? Cada um lê o livro a partir dos seus valores, a partir do seu repertório. Né? Assim. Então, é interessante isso, a polissemia que um livro permite. Mesmo que não esteja fazendo nem coisa, apologia e nem a desconstrução, a adaptação do personagem. Muito bem. Lira, vamos continuar conversando, mas no próximo segmento, hoje, com Lira Neto, escritor, jornalista, autor de várias biografias, entre elas essa última, sobre Padre Cícero,
mais recente biografia do Lira Neto, no próximo segmento do Diálogo, que hoje comemora 2 anos no ar. Fechar mais. Que é pra... O diálogo de hoje, o diálogo quase número 100, comemora exatamente os 2 anos no ar dessa série de programa, né? Programa Diálogo. Inclusive aqui sobre a mesa um bolo e um convidado especial para comemorar o aniversário conosco. O escritor, meu amigo, jornalista Lira Neto, que inventou de me transformar um dia em Monteiro Lobato. Você lembra disso? Lembro. Agora eu vi aqui a chave do tamanho do Monteiro Lobato. É verdade. Aí você eu te pedi, na época eu era editor das edições da Moto Rocha, você fez, né, a Menina dos Cabelos de Capim. A Menina dos Cabelos de Capim. É. E me disse, você é autor para criança, isso aqui vamos fazer. E aí já estou bem no 4º livro já para criança. Olha aí, foi você que me inventou. Descobri um autor Foi infantil. você que me inventou. Na verdade, viu, Ricardo? Meu lado lobatiano. Já que você falou nisso, sabe? Uma das coisas que eu mais tenho orgulho, né, é de, naquela minha passagem ali pelas edições Demócrito Rocha, ter descoberto, né, um número bastante significativo de autores, né, tanto na área de literatura infantil, como também de ilustradores, verdade, sabe? Era uma coisa ali, uma experiência muito bacana. Eu até me lembro um dia que a gente lançou o livro do Firmino Holanda sobre o Orson Welles no Ceará, e aí no lançamento um grande amigo meu chegou e disse assim, olhou o livro e disse assim, nem parece coisa feita no Ceará, de tão bonito que é. E aquilo me rendeu um artigo que eu escrevi no jornal O Povo na época, chamado O Império do Precário, né? Que era discutindo um pouco essa nossa... Eu me lembro desse artigo. Né? Essa nossa mania de achar que tudo que é feito aqui era algo que tem que ser feito de carregação, que tem que ser mal feito, não sei o que e tal. Eu lembro que você, né? Você me citava nesse artigo. Eu acho que eu citava você. Citava nesse artigo. Mas, Lira, olha o que ele... O Lira não. Meus amigos aí que estão ouvindo o nosso diálogo, conversando conosco, com o Lira Neto. Ele me trouxe não só livro, ele me trouxe também um CD. Olha aqui. Silvio Caldas, A Deusa da Minha Rua. A deusa da minha rua. Põe aí pra gente ouvir. Sabe o que é isso? Olha, Sabe o que é Caboclinho do Brasil. Sabe o que é isso, Ricardo? Isso... Você quer matar a gente, é isso? Ah, não. Também, também. Na verdade, quando a produção me pediu para trazer alguns objetos, eu disse, eu preciso de alguma coisa que me remeta a uma memória afetiva de uma infância e de uma juventude, pré-adolescência, quando meu pai e minha mãe, todos os dias, na hora ali do almoço, ligavam a velha PR9. PR9. E eu via o Ceará programa e os anos se carregaram. Não sei se você lembra. Wilson Machado. Exatamente. Essa foi a trilha sonora de minha infância, né? Então o radinho lá, a voz de ouro, ABC, a voz de ouro ligado lá. E meu pai, minha mãe, minhas irmãs mais velhas, aquilo a gente comia várias vezes. Na hora que começou a tocar, eu me remeti, assim, de uma forma proustiana, imediatamente, né, para aquela mesa de fórmica vermelha em que nós almoçávamos naqueles pratos Duralex, né, e comíamos o nosso frango à cabidela, um peixe, um baião e não sei o que. Essas coisas todas me remetem, né, e Silvio Caldas tem essa capacidade de me transportar imediatamente no tempo. O Silvio Caldas é a sua, acho que é o biscoito Madeleine, né? É o seu biscoito Madeleine do Proust, é isso? Pouco isso. Você toma e ali você come aquele pequeno pedaço
e já me transporta. E já se transporta. Isso Silvio Caldas, isso muito Nelson Movimento Gonçalves. regressivo. Nelson Gonçalves, meu pai adorava Nelson Gonçalves, era furibundo com Chico Buarque, dizia: Chico Buarque, olha a voz deste animal. Voz é Nelson. Nelson é que tem voz. Então, essas coisas me remetem muito à minha infância em Caucaia. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Né? Boa parte da minha infância eu morei em Caucaia. Nós morávamos em Fortaleza e em 72 nós fomos para Caucaia. Eu fiquei lá até a juventude. Né? Então, eu fui um menino que tinha um quintal enorme à minha disposição com todas as árvores frutíferas. Eu tinha siriguela, pitomba, abacate, manga, caju, banana, tudo que você possa imaginar, limão, laranja, e a gente vivia trepado naquelas árvores, né? Era uma coisa que infelizmente meus filhos, né, que nasceram, e agora principalmente minhas duas filhas mais novas, que são crianças, como diria o Falcão, meninos de granja, né, que são criados em apartamento, confinados, né, nunca terão. Não conhecem nenhuma galinha, por exemplo, a não ser morta. Conhecem no supermercado. No supermercado, No supermercado. A gente uma vez levou a Emília, de 5 anos, não é à toa que ela tem sua filha, você colocou em homenagem? Em homenagem ao personagem Emília. de Monteiro Lobato, é o nome dela, da Sim, minha mas filha. conte. A gente levou ela numa fazendinha lá, próxima a São Paulo, e ela ficou deslumbrada olhando uma vaca. Nunca tinha visto uma vaca, a não ser o bife, né? E ficou com uma pena da vaca ao saber que aquele bife vinha daquele animal com aqueles olhinhos tão meigos e tal. Lira, os objetos vão pautando a nossa conversa. O Lira nos trouxe o Silvio Caldas, a gente ouviu um pouquinho. Você sabia dessa que música Silvio linda. Caldas foi professor de violão de Maísa? Sei. Ela aprendeu a tocar violão com Silvio Caldas. Sei porque li o seu livro, né, Lira? É verdade. E sob o protesto do pai, né? O pai não gostou muito. Que era um boêmio, mas a filha pra dele... Fora, para as filhas não. É verdade. O velho monja. O monja que chamava... Silvio Caldas. Alcebiades Guaraná Monjardim. Aí ele diz assim, Guaraná só no sobrenome. Só no sobrenome. Porque no dia a dia mesmo era o uísque, Era o né? uísque. Linda, Maísa. E depois foi feita a minissérie. Foi feita a minissérie. Como uma referência ao seu livro. Eles preferiram dourar a pílula, preferiram ficcionalizar. Acho que tem determinadas existências, né, Ricardo, que são tão ricas do ponto de vista dramaturgo, do ponto de vista teledramaturgo. Maísa, por exemplo, que viveu tão pouco tempo, viveu 40 anos, mas a vida dela se presta tanto à dramaturgia que não precisava inventar ficção, não precisa colocar elementos ficcionais para contar uma história que por si só já é tão arrebatadora. Por exemplo, já que você está falando disso, eu nem ia falar nisso, mas a gente vê, citamos o Silvio Caldas, lembramos do violão que ele emprestou a Maísa para ela tocar, e aí vem a minissérie. Eu fiquei indignado com aquela namorada do Boscoli, uma meninazinha, não sei o quê, que aquilo era a Nara, né? Era Nara Leão. Aquilo era Nara Leão e não aquela... E depois aparece uma outra tão... Não quer dizer o nome assim, para não anarquizar tanto, mas enfim. Depois aparece uma outra namorada do Boscoli, tão insignificante quanto na trama, que era a Elisa Regina, na verdade. Pois é. Entendeu? Então... mas o pior não foi isso, não. O pior naquele trabalho foi uma catarse de um filho que tentou prestar contas, né, com a memória da mãe, dos seus próprios traumas, né? Fez com que o André, marido da Maísa, fosse na minissérie o grande amor da vida da Maísa. Como, claro, quem conhece a história de Maísa sabe que não faz nenhum sentido, que isso não se sustenta. O André foi importante na juventude ali, quando a Maísa era uma menininha inexperiente, 17, 18 anos. Mas ele fez um acerto de contas com familiar. Com a figura do pai e com a figura da mãe. É verdade, é isso. Foi isso que aconteceu. E com ele, com uma relação dele em relação à mãe. Né? Embora tenha tido algumas coragens, né? Sim. Algumas coragens de sofrimento. Sim. Mas eu acho que fez parte do processo de catarse. Sim, do processo de catarse, exatamente. Lira, outro objeto que você me trouxe foi... Não, vou começar com esse aqui. Vou para cá, é melhor para cá. Porque aqui a gente volta para o Padre Cícero, eu não quero voltar para o Padre Cícero. Eu já estou vendo que isso aqui é Padre Cícero. Padre Cícero. Porque, afinal de contas, também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. O povo isso aí, você sabe o que é isso aí? Pedras, deixa eu ver.
quero ver o que é isso aqui, Lira. Você quer que eu descubra ou... Eu quero que você descubra o que é Quero que isso. eu descubra. Vai juntando as peças, vê se encaixa, Lira, não, vê isso se... aqui é muito complicado. Pedras. Você leu pedras. todos os meus livros, né? Li. Procure na sua memória encontrar onde é que isso aparece Ah, em um matei, deles. Lira, matei. Só por causa dessa letra aqui. Aqui tem um resquício de letra aqui. E eu sei. É o começo, é o primeiro capítulo do seu livro. É o último capítulo. É o último? Capítulo do meu primeiro livro. É o último capítulo do seu primeiro livro. Isso. Que é o livro chamado O Poder. O Poder e a Peste, sobre Rodolfo Teófilo. Exatamente. Aliás, o primeiro capítulo também é lindo. É o Rodolfo Teófilo surgindo de uma duna, não é? Não é lindo? Aquela imagem? É. O Rodolfo surgindo como um Dom Quixote que vai salvar. Isso aí é o que restou da casa dele. Né? A placa. A placa Avenida da universidade. né? Eu não lembro agora exatamente Entre o as número. ruas Manolito Moreira e a próxima, mais perto da universidade. Isso. Ali havia uma casa e em frente dizia, né? Você estava no... Nesta Não, casa- isso era uma placa que tinha, uma placa Tinha oval, escrito Rodolfo Rodolfo Teófilo. Teófilo. Era. Exatamente. Você Era o estava nome da nesse casa. dia da demolição da casa, não? Não, mas sofri. Era de manhã, Lira. Era... Eles amanheceram o dia derrubando, se lembra disso? Exatamente. Mas depois eu fui para lá. E mas essa já era placa, impossível. inclusive, era uma placa que ficava na fachada, no muro ali principal. casa era linda. A casa era linda. As pessoas se reuniram lá, os artistas, os intelectuais, para não derrubarem a casa, pedindo à proprietária para preservar. E aí ela foi intransigente, tinha vendido, não sei o quê. E pediram para preservar pelo menos a placa. E a ordem foi, começa a derrubar a casa pela placa. Né? Então, o livro traz as fotos, o pedreiro pegou a alavanca, derrubou a placa no chão, ela se partiu. Está no seu livro essa foto. E a ordem seguinte era transforma isso em pedaços. Né? E o pedreiro com a alavanca E você transformou a pegou, então, placa. um pedaço. Isso quem pegou, na verdade, quem me deu de presente foi o professor Valdir Sombra. Sim. Que é também, que tem um livro E que também tem um livro sobre Rodolfo Teófilo. Rodolfo, Como um varão benemérito da pátria, uma coisa assim. E o professor Valdir Sombra, quando eu lancei o livro de Rodolfo Teófilo, ele ficou tão emocionado e tão sensibilizado com o livro que um dia foi lá no jornal onde eu trabalhava, no jornal O Povo, e na fundação já, e ele me entregou essa placa e disse, isso aqui tem que ficar com você. Né? E isso eu guardo com muito carinho e, ao mesmo tempo, com muito pesar, porque eu acho que isso é um pouco o retrato, o nosso retrato. Né? Esse desapego à memória, esse desapego às coisas que nos singularizam. Né? Então, é um pouco isso. Fortaleza é um pouco isso. Fortaleza é essa coisa que se destrói e se constrói de forma canibalesca, autocanibalesca. Da arquitetura, dos símbolos, dos sinais. Eu tenho um texto, Lira, que acho que até foi publicado, não tenho certeza, foi publicado por seu intermédio, quando você editava aquele... O Sábado? O Sábado. O Caderno Sábado. Onde eu dizia exatamente, de outra maneira, isso está dizendo, que Fortaleza é uma cidade para a qual a gente nunca pode voltar. É verdade. Porque na volta... A cidade já não é Já mais não é a mesma. Foi eu que publiquei esse texto seu, sim. Transfigurada por uma voracidade quase suicida. É isso, né? É isso aí. Né? Então, para mim, isso é um símbolo eloquente, sabe, do nosso desrespeito conosco mesmo. Nós estamos aqui diante, quer dizer, do que restou de uma casa onde passou a história... Foi sede da padaria espiritual, a história da literatura, a história da escravatura no Ceará, da abolição da escravatura. O Rodolfo Teófilo foi o grande historiador. História da medicina do Ceará. Da saúde pública, das secas. Olha aqui o né? que sobrou. Sobrou isso, sobrou exatamente isso. E o nome de um bairro, né? que na cidade, e felizmente, né? Um livro do qual eu também me orgulho muito, o livro Poder e a Peste. Né? Agora, Ricardo, isso me lembra uma outra coisa. Quando eu passei uma vez, fiz uma rápida trajetória na política, como na área de comunicação, mas na política, a minha mulher sugeriu o seguinte, agora escreve um outro livro sobre o poder e batiza esse livro de O Poder é a Peste.
Não é o poder e a peste. Agora está na hora de escrever O Poder é a Peste. O poder é a peste. E engraçado é que no seu livro sobre eu estou aqui fazendo uma associação com o título que ela sugere, porque ao terminar de ler o Rodolfo Tioff, O Poder e a Peste, a gente tem essa conclusão também, né? Sim. De que o poder é a peste. E né? você vai ter a relação, se priorizar, como o Ascioli prioriza o seu comando, né? As suas lutas intestinas em detrimento da saúde pública e da respeitabilidade de um professor, Ricardo, etc. na verdade, de forma geral, o meu trabalho como escritor, o tema, o principal biografado é o poder. Em todos os livros. O poder é o meu personagem preferido. Inclusive no da Baísa. Na Baísa tem o poder do mercado fonográfico, o poder, sabe, da instituição psiquiátrica, o poder, sabe, o poder do álcool, o poder do vício, todas essas instâncias de poder. O poder do ego. O poder do ego, né? O poder da máquina que consome gente, que é a mídia. Né? O poder dessa máquina infernal que é a mídia, né? Dessa máquina infernal que é a televisão, que é o mercado fonográfico. Né? Então, no caso do Padre Cícero, ainda, por isso que o subtítulo já começa com poder, fé e guerra no sertão, né? Que aí tem a questão da discussão do poder religioso, do poder eclesiástico, do poder político, do poder do cangaço, do poder das suas mais variadas manifestações. Né? Então, é algo que inclusive remete ao último objeto, viu? É? É. Que é uma coisa diretamente ligada a isso. Ao Padre Cícero. Sabe o que é isso, Ricardo? Não. Essa medalhinha aí? Na época dos presumidos, dos decantados milagres do Juazeiro, foram cunhadas milhares de medalhinhas iguais a essas. Essa é uma das remanescentes. E a ordem do Santo Ofício, na época, quando julgou e condenou o Padre Cícero, é que todas essas medalhinhas fossem queimadas, fossem atiradas ao fogo, né? Assim como os paninhos ensanguentados, né, que vinham da hoxa ensanguentada da boca da Maria de Araújo. Exatamente. Então, todas as provas foram eliminadas. Todas as provas, hoje, muitas perguntas permanecem sem resposta exatamente por isso, porque tudo foi jogado ao apetite do fogo. Essa é uma medalhinha que sobreviveu e que eu comprei hoje. A internet é um negócio fantástico, né? Eu comprei pela internet, num leilão virtual, essa medalhinha histórica, que tem mais de 100 anos. Isso aqui é de 1897, por aí. Por aí. E eu comprei por absurdos R$10. Eu comprei na internet. E está aqui a matriz do Juazeiro. A matriz do Juazeiro. Na época, ainda com 2 torres. Sim. Né? Então, você vê aí. Não é? Eu cantei aqui, eu também sou teu povo, Senhor, mas tem uma música que, quando eu olho para a matriz, eu me lembro dessa música, que é aquele, como é, meu Deus? Que caminho tão longo, cheio de terra e areia, valei-me meu Padre Cícero, a mãe de Deus das candeias. Tem uma coisa aí, viu, Ricardo, que eu queria falar sobre isso a partir dessa medalhinha. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui a Juazeiro do Norte, né, eu só via ali a exploração da fé, a exploração da ingenuidade e dos famintos. Eu percebo hoje que existe ali uma fé transgressora, uma fé transgressiva, uma fé indomada e insubordinada, que não se adequa à asepsia do rito. A asepsia do rito. A asepsia do rito. Então, eu acho que isso é mais um capítulo de poder de que nós estamos falando. É interessantíssimo isso, quer dizer, poder do povo, de mesmo se apropriando de alguns cânones da... Ressignifica do institucionalizado, ressignificar isso, não é? E toma e mescla com outras conexões, né? com esse universo riquíssimo da cria devoção uma igreja, popular. quase uma igreja leiga, uma igreja popular. Popular. Não digo leiga, mas popular. Popular, exatamente. Que é o sentido dos beatos e das beatas, é exatamente isso, uma igreja que foi criada à margem, né, do cânone, à margem do rito, à margem da liturgia. E o Padre Cícero é isso, é um cara controvertido e que cresceu a devoção dele à margem da liturgia e que é por isso tão cheio de controvérsias e tão cheio de contradições, né, apaixonantes. É um personagem apaixonante nessa perspectiva, né, de ser alguém cheio de contradições. Vou começar a ler hoje. Hoje. Lira, chegou o momento
Objeto surpresa. Do objeto surpresa. Eu dou o meu primeiro? Não sei. Eu vou dar o meu primeiro. Tá legal. O teu é assim, tá, 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 tá. Não, o meu é tan. É só tan. Então tá bom, então vamos o teu, vai. Porque o meu é teatral, é dramático. Então, na vai. verdade, é o seguinte, isso é um presente para você. Tá? É oriundo da minha, ainda da minha pesquisa sobre José de Alencar. Eu queria que você abrisse. E é uma coisa que eu... É nada, é levinho, que eu descobri, que eu comprei num sebo na época. Uma edição da Garnier. Uma peça de teatro. Maravilhoso. Para o Centro de Pesquisa em Teatro, que eu dirijo, coleção de autores célebres da literatura brasileira, verso e reverso, uma peça do Zé de Alencar, do escritor, Publicado pela livraria Garnier. em 1957, deve ser. 1857, melhor dizendo, Sim, claro. Claro. Pelo ginásio Dramático. dramático. É uma edição, Lira, isso aqui é histórico, Lira, meu isso aqui. querido, Que edição é essa, Lira? Por isso que eu trouxe para você. Da Garnier. Ela não tem data, infelizmente. Não tem data? Não tem data, infelizmente, mas é uma edição Representada rara. no ginásio pela primeira vez em 28 de outubro de 1857. Você sabe que eu tenho um livro sobre a obra teatral do Zé de Alencar? Ah, é? É? Olha só. Não, Não, um livrinho tem. pequeno, que eu publiquei em 77, chama-se Um Protesto Quase Solitário. Ah, que José de maravilha. Alencar no O teatro. título já diz tudo, né? Que Um protesto quase Esse solitário. um aspecto da obra de José de Alencar bem pouco falado, é bem pouco conhecida, né? Ele tomou para si a responsabilidade de fundar, assim como tinha fundado a literatura brasileira, fundar o Teatro Nacional. Ele era um fundador. É. Onde ele se, né, ele se Era o pioneiro, Era né? o pioneiro. Ele gostava de ser o... Meu Deus, vai terminar o programa, eu tenho que apresentar o programa. Ai, meu Deus, eu tenho que te dar um... Lira, é tão pouco tempo. Lira, que coisa linda. Isso aqui é um presente não só para mim, é um presente para a cidade, entende? Obrigado, para você você. ter isso, porque você sabe que a minha biblioteca é aberta, né? É um centro de pesquisa há muitos anos, então isso aqui é histórico, isso aqui é histórico. Sabe o que eu trouxe para você? Para te colocar aqui de uma coisa. Olha o que eu trouxe para você. Olha só. Trouxe umas fitinhas do Padre Cícero, queria que você amarrasse. Claro, E que claro. você dissesse o que você... Eu sei que você não é um devoto. Não, não enfim, sou. Mas, enfim, se você tivesse que ser esse devoto, o que você pediria? Os segredos, assim... O que você pediria? Diga assim um segredo não, um pedido, 2 ou 3, enquanto você vai amarrando. Vou amarrar uma vermelha. Amarre. Vou amarrar a O que vermelha. você pediria? Assim? Tem aquela história de fazer, dar o nó, né? Fazer um E pedido. fazer os pedidos. É isso que eu queria que você fizesse. Eu trouxe como é que chama? As fitinhas do Padre Cícero, lembrança do Padre Maravilhosas, Cícero. lindas, lindas. Eu vou fazer um pedido aqui, um secreto e outro revelável. Tá bem. O secreto fica só entre mim e meu coração. O segundo pedido, é mais do que um pedido, é um desejo, é que cada vez mais, né, essa minha terra, o Ceará, né, Fortaleza, eu que estou aqui no exílio voluntário, agora morando em São Paulo e tal, que cada vez mais essa terra seja bem cuidada. Eu sofro muito sempre que venho a Fortaleza e percebo que algumas coisas estão fora do lugar, que algumas coisas estão deixadas de lado. Então, meu pedido, Padre Cícero, proteja o povo dessa cidade e ilumine as autoridades dessa cidade a tratarem de fato essa cidade com o carinho que ela merece e receba, sim, os turistas sempre de braços abertos. Não precisa abrir as pernas para eles, não, basta abrir os braços. Para que Fortaleza não seja mais isso que eu dizia, que disse um dia eu, publicado pelo próprio Lira, não seja uma cidade suicida, né? Uma cidade para a qual a gente nunca pode voltar, porque na volta a cidade já não é mais a mesma. Lira Neto, diálogo de hoje. Vamos comer o bolo? Vamos comer o bolo. É o aniversário. Obrigado, Lira. Eu que Parabéns agradeço, por você Ricardo. ser quem você é. Obrigado, Como querido. escritor, como amigo, como jornalista, enfim, como repórter, porque é isso que, em síntese e em suma, o Lira é o repórter. Seja da história, do passado, seja do presente, seja do passado, que sempre se ressignifica pela publicação dos seus livros. E o mais recente deles é sobre o Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão. Vamos comer bolo, Lira? Vamos comer bolo. Em homenagem a todos que fazem e a vocês. Minha cota anual de açúcar.
corta no Pão de Açúcar. Até a próxima semana com mais um diálogo quase centenário nos 2 anos do Diálogo. Um abraço a toda a equipe, a vocês também.